A palavra do Senhor colocou no meu coração logo pela manhã hoje, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Existe um versículo na palavra do Senhor de Deus que diz assim: se nossa esperança estiver só nas coisas desta vida, nós somos mais miseráveis dos homens. Por que a palavra de Deus diz isso, irmãos? Porque por mais que nós nos apegamos às coisas deste mundo, nos apegamos à família, e é natural, porque Deus criou família para que fosse amada e unida mesmo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ganhar o nosso pão, o Senhor ganhar o nosso trabalho, comer. Mas nós temos clareza de que, por mais que nós nos apegamos a muitas dessas coisas, todas essas coisas é passageira. Ou ela passa por nós, ou nós passamos por ela e elas ficam. Nós conquistamos às vezes uma casa e ela vai nos servir aí por 20, 30, 40, 50, 100 anos, e nós vamos passar e ela vai ficar. E às vezes você compra um belo carro, de repente o ladrão rouba, um acidente, ele destrói, a ferrugem come e ele vai embora. Às vezes nós juntamos dinheiro, de repente vem uma doença e o dinheiro todo vai embora. Então, onde devemos ter realmente a nossa esperança? Onde realmente devemos ter o nosso coração? A palavra do Senhor vai trazer um conselho aqui: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Então o Senhor Jesus traz um conselho para nós: olha, não ponha no teu coração que essas coisas não sejam o teu maior tesouro. Versículo 20: mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Aqui o Senhor está falando de uma vida com Deus, de uma vida, uma comunhão com Deus. Fazer para o reino de Deus é ajuntar o tesouro no céu. Como eu vou fazer? Estava lendo agora mesmo, ali em 25 de Mateus, quando o Senhor vai falar com os seus filhos, dizendo assim: olha, eu quero vos abençoar, porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e vocês me deram de beber. Eu estava preso e vocês me visitaram. E ali o servo do Senhor dizia: mas Senhor, eu não me lembro de ter visto o Senhor preso nem com fome. Eu estou usando as minhas palavras. Aí o Senhor diz assim: todas as vezes que deste de comer a um dos meus pequeninos, me deste de comer. Toda vez que visitaste um doente, visitaste. Então esse reconhecimento do reino de Deus, aqui nós estamos falando de um reconhecimento do reino de Deus, um tesouro que nós já juntamos no reino de Deus. Quando nós cuidamos só dos nossos afazeres, viramos nossos olhos só para aquilo que precisamos, esquecemos desses mandamentos de Deus. Versículo de número 21: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estará a maior riqueza, aquilo que te alegra a alma, é onde está o teu tesouro. Versículo de número 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E aí, como os olhos ser bons? Aonde você está colocando os teus olhos? Porque o mundo existe uma imensidão de coisas para você ver. Mas tem coisas que você tem que desviar os teus olhos, para que a tua alma não fique enegrecida. Mas tem coisas boas que você pode pôr os teus olhos, e que vão agradar a Deus. Então, se os teus olhos for bom, quer dizer, se os teus olhos, se você com bom juízo se preocupa em olhar coisas que são boas, é que nem você pode dizer assim: a televisão é boa ou a televisão é má? Não, a televisão desligada lá não serve para nada. O problema dela é como você liga. Sim ou não? Quando ela está desligada, é só mais um móvel que você gastou dinheiro e põe dentro de casa. Agora, quando você liga ela, você tem que saber aonde você põe ela. E o que você pode usar ela para o teu bem. Tem coisas que não servem. Tem coisas que você não pode pôr os olhos. Você está andando na rua, tem coisas que você tem que desviar os seus olhos. Então, o Senhor disse: o teu olhar, que gera para dentro de você conhecimento, e seus olhos for bons, haverá luz dentro de você.
Se os teus olhos forem mal, haverá trevas, né? Versículo de número 23. Se porém os teus olhos for mal, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grande será tais trevas. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, dedicar-se a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a mamon, não poder servir a Deus e as riquezas, não poder servir a Deus e Satanás, né? Mas eu preciso de dinheiro, todos precisando. Eu preciso trabalhar, todos precisando, né? Precisamos conquistar, todos precisando, mas não pode ser meu Deus. Eu não posso ser, né, combustível que me faz caminhar, ser o que eu conquiste riqueza, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro. Paro de servir e amar a Deus para as coisas que este mundo me oferece. Então nós chegamos aqui aonde eu gostaria de chegar, irmãos, né? Versículo de número 25. Por isso vos digo que não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta, né? Aí aqui o conselho do Senhor é que nós tenhamos equilíbrio nas nossas atitudes. Então ele vai dizer assim: olha, não fiqueis, né, cuidadosos, ansiosos, que o vosso coração não se apegue tanto às coisas materiais. Aí no versículo de número 26 vai dizer assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas, né? Às vezes nós desprezamos, irmãos, o cuidado de Deus, o quanto Deus cuida de nós. Às vezes a gente por não praticar a fé, por a gente não olhar para este lado, muitas vezes a gente não entende. Esses dias eu estava em casa e um dos meus filhos recebeu a ligação de um outro filho, né? De outro filho meu. E meu outro filho no telefone bravo, irmão, irritado, nervoso, né? E me chamou a atenção a conversa dos dois. Um deles que ligou para o meu filho que estava perto de mim, falando que o banco tinha cancelado todo o dinheiro lá, toda a condição dele usar o dinheiro que estava no banco. Ele tinha dívidas para pagar, contas para pagar, e o banco bloqueou a conta. Ele nervoso, bravo, e eu de lá falei: filho, calma, né? Você dá um infarto, você morre, o problema vai ficar aí para outro. Eu fui conversando com ele, né? E falei: se acalma, confie em Deus, ore ao Senhor, daqui a pouco você liga de novo, né? E passou, irmão, foi tudo embora. Quando acho que foi ontem, se eu não me engano, ontem. Eu perguntei para ele: pai, 5 minutos depois, eles abriram o crédito de novo, o dinheiro que estava na conta eu podia usar, eles me deu um tempo maior para resolver o problema que estava. Esse é o cuidado de Deus conosco, irmão. O homem que estava, a pessoa que atendeu ele lá, foi deixando ele nervoso, deixando ele bravo, e ele falou: pai, daqui a pouco eu estava perdendo a compostura, que eu estava ficando até sendo grosso com as palavras. Eu falei: filho, nós precisamos confiar em Deus em todos os momentos. Deus cuida de nós em todas as nossas dificuldades. Nós só precisamos confiar nele. Nós precisamos voltar a nossa mente quando o problema, a dificuldade, mas voltamos os nossos olhos para Deus, porque Ele cuida de nós. Se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida dos animais, se Ele cuida das coisas que às vezes a gente nem atenta muito, porque nós vivemos numa cidade, né, onde até que nós vivemos numa região que quando vê os passarinhos cantando de manhã, mas tem lugar que você não vê nada, você só vê parede, concreto, mas os passarinhos estão aí, os animais, os mais pequeninos. Às vezes você não cuida de uma aranha, mas ela come, ela vive. Não é isso? Se Deus cuida das pequenas coisas, não cuidará de você, que Ele deu Jesus para morrer por mim, por você. Não vai cuidar das suas necessidades. O problema é nós acreditarmos no momento da dificuldade que Deus, Ele cuida de nós. Então Ele vai dizer aqui assim, ó, versículo de número 27. Qual dentre vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Um côvado é isso daqui, ó.
É esse tamanho aqui, ó. Do cotovelo à ponta do dedo, é um pouco. De 40 a 45 a 50 centímetros. Pode levantar lá 10 centímetros, 2 a 3 centímetros, mas esse tamanho aqui não dá não. Eles até prometem que a pessoa cresce uns 10 centímetros, mas a 50 centímetros não dá. Jesus, sabendo que chegariam nesse ponto, que até uns 5 ou 6 ou 10 centímetros eles conseguiam, ele falou assim: 10, vocês podem até conseguir, mas 50 centímetros não. Então, para que ficar preocupado? Se nós não podemos mudar certas coisas, irmãos, tem coisas na nossa vida que nós não podemos mudar. Então, por que ficar desassossegado? Por que perder a paz? Ó, então ele diz assim, ó, qual de vós poderá com os seus cuidados acrescentar um pouco da sua estatura? Ou quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Você pega um lírio, existem várias qualidades de lírios, cada um mais lindo do que o outro, né? E o homem muitas vezes se preocupa em se vestir, estar elegante, né? Comprar roupas caras, de marca, né? Tem camarada, tem pessoas aí que, aí você vai para o senhor, você vai comprar uma bermuda, não, pai, isso daí não, tem que ser a marca tal. Mas a bermuda não é bermuda? Não, pai, não, se alguém tem com a bermuda dela, vai lá, fala que eu estou andando com. Mas não é roupa? É claro, você não vai vestir qualquer coisa, mas às vezes a gente coloca valores em coisas que não há, irmão. Às vezes você dá mais valor a uma coisa perecível do que uma coisa que realmente precisa ter valor. Versículo de número? Não, 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nós lemos. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Se Deus, Ele cuida, se Deus, Ele dá beleza ao campo, né? Esses dias eu e a Fátima passamos por uma rua, né, Pai? E a rua dos dois lados, assim, toda florida, irmão, de flores amarelas, umas flores bonitas. Ninguém plantou, irmão. É verdade. Uma rua extensa, longa, assim, dos dois lados, as flores amarelas, a coisa mais linda do mundo. Um dia está lá, outro dia você passa, não está mais. Um dia nós passamos, nos alegrou os nossos olhos, outro dia já não existe mais, irmão. Se Deus faz essas coisas para alegrar os nossos olhos, né? Tem um propósito para com a terra, tem, mas também alegra os nossos olhos. Não vai cuidar de você, não vai cuidar da tua família, não vai cuidar das nossas necessidades, se nós confiarmos nele, se nós o servirmos de verdade, se nós o amarmos de verdade. Ele vai cuidar de nós das pequenas coisas, irmão. Mas nós precisamos também ter o Senhor em primeiro lugar. Versículo 31. Não andeis coisa inquieta, quer dizer, não perca o teu sono por aquilo que você não pode fazer. Se está além das tuas forças, da tua capacidade, confie em Deus, porque as coisas não estão dentro da nossa obrigação de fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Eu levantar, eu trabalhar, eu ganhar o meu pão de cada dia, eu prestar um serviço, ou ser alguém que tem uma empresa que põe pessoas, eu vou fazer a minha, porque isso é a minha obrigação, é tomar meu banho, me alimentar, cuidar da minha, são coisas mas tem coisas, irmãos, que eu preciso pôr na mão de Deus, preciso confiar ao Senhor, porque só Ele pode fazer, porque até o pão que eu como na mesa, irmão, se Deus não prover, por mais que o homem trabalhe, não vai chegar. Por mais que nós lutemos, por mais que o homem trabalhe, por mais que o homem é dependente de Deus, irmão. A terra é dependente de Deus. Então, se tem alguma coisa que nós temos que confiar, é em Deus, né? Não andeis com inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram.
De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O que é que você está precisando de Deus hoje? Qual a tua necessidade? Se você hoje, o Senhor chegasse e perguntasse o que você quer, o que você precisa, qual é a tua necessidade? Antes que você venha pensar, antes que você venha orar, antes que você venha falar ao Senhor, Deus já te viu e já sabe o que você precisa. Ele já sabe. A Bíblia diz que o mundo lá fora busca ferozmente essas coisas. Ter beleza, vestir o melhor, né? Vestir o melhor pano, vestir a melhor roupa. Às vezes eu fico olhando assim, as pessoas pagam uma fortuna por uma roupa, eu fico olhando e falo, meu Deus, eu não daria um centavo. Antigamente, quando a gente era muito pobre, somos, mas uma vida bem mais difícil, às vezes eu pegava uma roupa rasgada assim, para vestir na gente, eu falava, chorava, esperneava, não veste quando eu vou costurar, não é rasgada, não. Hoje a pessoa vai lá na loja e já compra rasgada, e é na moda. E perdoa se alguém estiver observando que não é nem intenção para ter assim. Os valores mudaram, irmão. Às vezes nós perdemos o sono. Não, eu preciso comprar aquilo ali. E aí trabalha, e guarda, e junta. E aí incomoda o pai, incomoda a mãe, incomoda o marido, incomoda o vizinho. Quando não comprar, não. Paulo vai dizer assim: você tem o que comer e onde dormir, sossega. Se acalma. Não tire a paz do teu coração por coisas. Às vezes você luta hoje e de repente amanhã Jesus te chama e fica tudo aí. Fica tudo para trás, irmão. Então viva o dia de hoje com alegria, com esperança daquilo de melhor que você pode ter no tempo de Deus, na hora que Deus preparar. Você tem que lutar, tem que trabalhar. Claro que temos, Deus mudou. Deus que dá para o homem gratuitamente, mas por culpa de Adão e Eva, né? Deus falou, a partir de agora haverá suor, haverá desgaste, mas que nós não venhamos tirar a nossa paz, perder a nossa confiança em Deus por coisas que vão perecer. O mundo luta, o mundo valoriza, o mundo se doa além do necessário por aquilo que eles acham que precisa. Mas o que você precisa vem de Deus. É Deus que cuida de mim e de você. Mas aí existe um segredo, né? Que o Senhor Jesus vai dizer aqui no 33, olha, então o que eu preciso fazer? O que Deus vai fazer, Jesus disse aqui, mas o que eu tenho que fazer para agradar a Deus e para que Deus vire ao meu favor para me abençoar. Porque ler e saber que Deus cuida de tudo é muito bom, mas o que Deus espera de mim? Né? Então ele diz assim, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí diz assim, olha, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Se nós irmos lá em Deuteronômio, não tinha nem preparado, mas falando aqui lembrei texto que está lá em Deuteronômio 28, o Senhor diz assim, se ouvirdes os meus mandamentos e guardares as minhas palavras, e se esforçar para andar nos meus caminhos, todas estas coisas nos alcançarão. Aí Deus faz uma lista enorme, né? Se você estiver no campo, a bênção estará lá. Se você estiver na cidade, a bênção estará lá. Se você for empresário, a bênção vai estar lá. Se você for só um funcionário, a bênção vai estar lá. Aleluia. Porque não é você trabalhar numa multinacional que vai você fazer você uma pessoa próspera. O que vai fazer você uma pessoa próspera é estar no agrado de Deus. Eu conversava aí com minha esposa, esses dias estava falando de algo, né, de um propósito de oferta que nós fizemos. E Deus nos deu 100 vezes mais. Aleluia. Você sabe o que é 100 vezes mais que Deus deu para nós? Por um propósito de uma oferta simples da igreja. Simples aos nossos olhos, né? Porque não é nem 1 milhão. Se fosse 1 milhão de reais por mês, aí você fala, aí ficou fácil. Não. Às vezes a tua oferta é até irrisória, às vezes é até a oferta da viúva. Mas quando você faz para Deus, quando você busca o reino de Deus, o interesse pelo reino de Deus, irmão, Deus também
volta todo o reino dele em seu favor. Às vezes a gente não busca o reino de Deus, buscar o reino de Deus no sentido de interesse pelo reino de Deus, das necessidades daquilo que Deus tem na obra dele, buscar a presença do Senhor e ter uma vida na obediência e alinharmos com a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Então Jesus deixa esse conselho para mim e para você: olha, buscar em primeiro o reino de Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Você quer ter uma vida de bênção, viver uma vida abençoada, coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro do que a tua esposa, primeiro do que o teu esposo, primeiro do que o seu trabalho, primeiro do que os seus projetos, os teus planos. Então as bênçãos do Senhor te alcançarão. As bênçãos, alinha a tua vida com a palavra. Alinha, irmãos. Nunca é tarde demais para nós nos alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. Se observares os meus mandamentos e guardar a minha palavra, todas estas bênçãos. Só que quando Deus fala aí, Deus ainda não tinha falado o que era a bênção, né? Mas ele primeiro falou: primeiro você tem que alinhar a tua vida com a minha palavra, com os meus mandamentos, com os meus ensinamentos. Buscar o reino de Deus, irmão, não é só dobrar o joelho e orar, é alinhar a sua vida com a palavra. Porque tem muita gente que ora, mas não alinha a sua vida com a palavra. Tem pessoas aí que rezam mais do que você, reza e ora mais do que você, mas a vida está torta, está no alinhamento. Sim ou não? Amém. Sim. Então você ora, aí Deus te abre os olhos, qual é a verdade, aí você alinha a tua vida com a palavra. Quando você alinha a tua vida com a palavra, todas as bênçãos do Senhor te alcançarão. Por isso que o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus, buscai o interesse, tenha interesse por aquilo que é a vontade de Deus. Buscar o reino de Deus, irmão, é se interessar pela verdade de Deus. Que a pessoa acha que buscar o reino de Deus, vou orar, ora 2 horas, ora 5 horas, ora 20 horas, mas quando levanta falando mal, levanta errando, levanta por uns olhos daquilo que não deve, continua por um torto do mesmo jeito, não adianta, irmão. Buscar o reino de Deus é buscar a vontade do Senhor, é se alinhar com a palavra. Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus e observar os seus mandamentos para servi-lo dessa maneira, então esses sinais te alcançarão. A Bíblia diz no último versículo assim: olha, não vos inquieteis. Sabe o que é a pessoa inquieta? Sabe o que é a pessoa inquieta? Que tudo, ela faz aqui, mas aqui não satisfaz. Ela vai fazer ali e continua insatisfeita. Ela vai fazer do lado de cá e continua insatisfeita. Ela é inquieta. Nada faz espaço para você. O crente, irmão, o crente espiritual, o crente que já está vivendo o reino de Deus, nós falamos aí que o reino de Deus já está no nosso meio, no último domingo falando sobre isso. O crente que já está dentro desse reino, ele tem paz, irmão. Ele vive em paz, ele não vive inquieto, ele não vive em desespero, ele vive em paz. Sabe por quê? O provedor dele é Deus, o cuidador dele é Deus, o que abre as portas para ele é Deus. Aí você fala uma coisa, uma simplicidade, como Deus abre a porta para você, falando que ele estava com você naquele momento de simplicidade. Coisas simples que a gente fala, irmão. De repente a bênção chega na tua mão e não tem explicação. Então o Senhor diz assim: olha, só para nós encerrarmos, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, o dia de amanhã ainda não existe. É claro, quando nós olhamos para ninguém, mas então eu não tenho que me. Não, o que cabe a você fazer, faça. Se eu conversava com alguém, falou: não, tudo que eu pegar eu vou gastar. Eu falei: não faça isso. Também não é assim a vida, né? Não é assim a vida. Nós vamos ver lá em José, que José, a lei, para e veja, irmão, o que Deus deu para José, as estruturas do mundo seguem. Deus ensinou José
José ensinou o rei do Egito a guardar 20% de tudo que vinha na sua mão. Lá no futuro, gerou uma riqueza para aquela nação inexplicável. Então, administrar bem o que você ganha também é o dom de Deus. Aleluia. Administrar o que você ganha com inteligência é o dom de Deus, irmão. Glória a Deus. Porque o Senhor que mostrou para ele as 7 vacas gordas, falou que depois vinha 7 vacas magras. Porque veio o bem, mas o mal também está à porta. Então as dificuldades virão. Então não é por causa disso, então eu vou pegar, não falar com essa pessoa, não, tudo que eu pegar eu vou gastar, tudo pegar. Eu falei, não faça isso, porque os dias maus virão. Então aquilo que cabe a mim fazer, eu vou fazer, mas no Senhor. Senhor, está tudo bem, né? Eu e a minha esposa temos um sonho de fazer algo, mas o Senhor, se for a tua vontade, por mais que o meu coração salve de vontade de fazer isso, se for a tua vontade, se for o teu querido. Se não for de Deus, às vezes eu falo assim, tal dia eu vou até lá, eu falo, se o Senhor me permitir, porque o dia de amanhã não me pertence. Aleluia. O dia de amanhã Deus não vai criar para mim. Às vezes a minha expectativa é uma e a de Deus é outra. Às vezes a minha necessidade é uma, mas a da obra do Senhor é outra. E a de Deus tem que prevalecer. Amém? Então você que veio hoje aqui, eu não sei o que você está precisando do Senhor, mas o conselho do Senhor para você é isso: não vai além das suas forças. Se você precisa empenhar a tua força em algo, empenhe em acreditar que o Senhor cuida de você. Amém?